alguns versículos na palavra do Senhor nosso Deus, versículos estes que se encontram no livro de Êxodos, no segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 15, e enquanto os irmãos encontram este versículo, eu quero louvar a Deus, agradecer a Ele um testemunho do que Deus fez por nós esta semana. Na sexta-feira, eu estava lá em Guaianazes, e junto com minha esposa, minha cunhada e minha sobrinha, e viemos embora, oramos a Deus, e quando eu saí da rua onde a minha irmã mora, e entrei numa outra rua, e depois entrei novamente à direita e peguei uma marginal que vai do lado, paralela com a linha do trem. Eu cheguei próximo de uma passarela, eu estava mais ou menos a 40 por hora, e desceu, irmãos, daquela passarela, bem próximo daquele local, irmãos, ali em Guaianazes, uma região bem complicada, e saíram 4 marginal daquela viela, e saltaram no meio da pista, com as armas na mão, e gritaram: perdeu, perdeu, e encostaram nós. Eu logo parei, levantei a mão, eles encostaram e pegaram a minha carteira, o meu celular, e eu estava preocupado com a minha esposa, porque ela meio agitada, e na hora que eles encostaram, o vidro dela estava alto, e um bandido encostou do lado dela e batia no vidro, para ela abrir o vidro, e ela ficou estática, parada, e não abria, e ele gritou: abre, senão eu vou estourar os seus miolos. Quando ele disse isso, Deus fez com que aparecesse um veículo na nossa frente, e aquele veículo apareceu, e eles deixaram nós ali e subiram, foram embora, e eu adorei a Deus, porque amém. Deus é fiel, Deus é o guarda fiel do seu povo, glória a Deus. Ele levou celular, levou carteira, mas isso não, para nós isso não é nada. O nosso Deus é bom, amém. Ele nos dará novamente. O importante é que Ele nos guardou com vida, verdade? E interessante, a minha esposa, a minha cunhada, antes de sairmos de casa, ela passou no caixa. Eu achei que ela foi lá com a minha esposa, eu achei que ela ia sacar uns 50 reais para passar o dia, e depois que eu fiquei sabendo, ela disse: eu saquei toda a minha aposentadoria, e estava dentro do carro, mas Deus não deixou eles tocarem a mão. Deus é fiel, eu louvo a Deus, porque Deus é fiel. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, vale a pena servir a Deus. Glória a Jesus. Êxodos capítulo 33, versículos 12 até o versículo 15, diz-nos assim a palavra do Senhor: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem é que has de enviar comigo. E tu disseste que conhece-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber os teus caminhos, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: irá a minha presença contigo, e te fará descansar. E disse Moisés ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho, com a ajuda de Deus, sobre este tema: a importância da presença de Deus. A importância da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela é mais importante do que qualquer título que você consegue aí nos seus estudos,
que você consegue na sociedade. A presença de Deus, ela é mais importante do que tudo. Num lugar como este, se não fosse a presença de Deus aqui no nosso meio, este lugar seria um lugar qualquer. Mas a presença de Deus é quem faz este lugar um ambiente alegre, um ambiente onde todos se sentem bem, não é verdade? E a presença de Deus, ela é importante por alguns motivos. Primeiro, a presença de Deus, ela é importante porque ela é uma presença garantida, é uma presença certa, é uma presença que não falha. Deus prometeu a Moisés: a minha presença ela irá contigo e te fará descansar. E em nenhum momento daquela caminhada você ouve Moisés reclamando: Deus me largou sozinho. Não, a presença de Deus, ela é uma presença garantida. Ele prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. E eu não tenho dúvida disso. Todos nós sabemos que a presença dele é garantida aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Ele está aqui. A presença dele é importante porque é uma presença garantida. Mas a presença dele também é importante porque ela é uma presença animadora. É uma presença animadora. Quando alguém entra aqui arrebentado, todo triste, sem alegria, sem paz, todo arrebentado, sou o pó da rabiola, como diz a moçada, Deus pega ele, enche ele da sua unção, enche ele da sua graça, enche ele do seu poder, e daí a pouco ele está olhando para os céus, está dando glória, está exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque a presença dele é uma presença animadora. Se alguém triste aqui, ele tem alegria do céu para o seu coração nessa noite. Talvez é quase que impossível ter alguém triste aqui, porque Deus já nos visitou de uma forma tão linda nessa noite. Mas se tiver alguém desanimado, a presença dele é a presença animadora. Ele está aqui para te animar nessa noite. Mas a presença de Deus também, ela é importante. Por quê? Porque ela é uma presença insubstituível. Nem no céu, nem na terra, em canto nenhum, há alguém que consiga substituir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. A presença dele é insubstituível. Glória a Deus, é uma presença insubstituível. E Moisés, ele entendia isso. Lá no Êxodo 33, onde lemos no versículo 1 e 2, Deus um dia chegou para Moisés e disse: Moisés, eu não vou no meio desse povo. Esse povo é um povo ruim. Este povo é um povo rebelde. Esse povo é um povo de uma índole difícil. E aí ele disse: eu não vou com você. Moisés estava só ouvindo. Aí ele disse: mas eu vou mandar um anjo com você, Moisés. Eu não vou, mas eu vou mandar um anjo com você. Quem sabe, se eles fizerem raiva nesse anjo lá no meio, o anjo lá mete a espada logo, já arranca a cabeça deles. Mas eu não vou com eles. E quando Deus disse que ia mandar um anjo com eles, eu imagino que se Moisés fosse Mungarã, com alguns crentes nos dias de hoje, eles iam começar a pular e dizer: eita, vai um anjo conosco, vai um anjo conosco. E tem gente por aí hoje que eles deixaram de adorar a Deus, estão adorando anjos. E nós sabemos que os anjos são criados por Deus e que estão a nosso serviço. Nós entendemos isso. Mas a presença de Deus deve ser reverenciada e adorada. Glória a Deus. E Moisés entendia isso. Imagina Moisés olhando para Deus e dizendo: Senhor, se anjo quiser ir conosco, é bem-vindo também. Mas tem uma coisa: se a tua presença não for conosco,
deixe-nos aqui neste lugar. Não nos tire daqui se a tua presença não for conosco. Moisés entendia que a presença de Deus ela é insubstituível. A presença de Deus ela enche os céus, ela enche a terra. A presença de Deus ela enche este lugar. E Moisés entendia isso, e ele estava certo quando ele dizia: se a tua presença ela não for conosco, não nos tire deste lugar. E a presença de Deus, em quarto lugar, ela é uma presença importante. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é uma presença provedora. É uma presença provedora. Desde o começo da história da humanidade, todos nós conhecemos e conhecemos pela Bíblia que Deus, Ele é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da providência. O Deus que provê todas as coisas. Gênesis no capítulo 22 diz isto. E Ele, a presença dEle, provê o que, pastor? A presença dEle provê salvação. Salvação. Então João no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira inexplicável, que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu posso abrir a minha boca nesta noite e dizer: eu tenho a vida eterna. Glória a Deus. A presença dele provê salvação. Aleluia. Mas a presença dele também, como Jeová Jireh, a presença dele provê vitória sobre o pecado. A presença dele provê vitória sobre o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. A presença dele é a presença provedora, e Ele está aqui nesta noite para prover. Glória a Deus. Aleluia! Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque eu disse aqui que a presença dele é uma presença segura, verdadeira. Ele está aqui. Aleluia! E Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia! Ele provê mais o que, pastor? Ele provê saúde para aquele que está enfermo. Aleluia! Ele é o Jeová Rafá, também o Senhor que te sara. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Aleluia. Perdoados os pecados, curados as enfermidades. Se há alguém enfermo aqui hoje, Ele pode te curar. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Ele é também o provedor. Ele é aquele que provê tudo para suprir as nossas necessidades. Eu não sei o que tu está precisando hoje, mas eu quero te dizer que a presença dele é uma presença provedora. A presença dele provê saúde. A presença dele liberta o oprimido pelo diabo. A presença dele limpa de toda mancha de pecado. A presença dele provê
ela supre as nossas necessidades. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo, ele viveu momentos difíceis e ele pode dizer isso aqui com segurança. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A presença dele, irmão, é uma presença provedora. Aleluia! Ele tem milagre para você nessa noite aqui. É o primeiro domingo do ano de 2019. E quem sabe pode ser hoje o dia do teu milagre. A presença provedora de Deus é real aqui neste lugar. Aleluia! A presença dele é provedora. Foi ele que caminhou 40 anos com seu povo pelo deserto. E em nenhum momento você ouve alguém dizendo: eu estou com fome, porque Ele proveu maná para o seu povo em pleno deserto. Aleluia. Ele proveu o sustento para aquele povo naquela caminhada em meio ao deserto. E é tão interessante que você não vê ninguém descalço pelo meio do deserto. Crianças iam crescendo. Também não se vê nenhuma fábrica de sapato no meio do deserto, mas ninguém andava descalço, porque Ele é o provedor. Imagina que quando Pedro, a criança, crescia, ele fazia com que o sapato crescesse também. Ele é esse que opera milagre. Creia no milagre nessa noite. Eu estou pregando milagre, porque eu creio em milagre. Eu recebo. Aleluia, a presença dele é provedora. Sinta a presença dele aí onde você está nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, ele proveu maná. Mas ele também não deixou ninguém morrer de sede no meio do deserto. Mas ele fez aquela rocha brotar água para o povo ali no deserto. A presença dele é uma presença provedora. Aleluia. Provedora. Uma certa feita, lá na cidade de Recife, uma irmã, ela enfrentou uma situação difícil. E estava faltando as coisas lá na sua casa. E uma outra irmãzinha não podia ajudá-la com alguma coisa, mas fez uma coisa certa. Pegou os dados daquela irmã, pegou os dados dela, foi até a rádio da cidade, onde a igreja tinha um programa evangélico, e disse para os irmãos que estavam fazendo o programa: irmão, anuncia aí no rádio se alguém pode ajudar essa irmã, ela está precisando disso, 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 e o endereço dela está aqui. Anuncia aí se alguém puder ajudar. E quando eles fizeram aquele anúncio na rádio, imagina quem estava ouvindo aquele programa: um ateu, um homem incrédulo, que não acreditava em Deus e que zombava dos crentes. Aí quando ele ouviu aquilo, ele chamou 2 dos seus funcionários e disse assim: vem cá, pega aquela picape ali, vai lá no mercado e lota, enche, faz uma compra, enche essa picape e leva na casa dessa crente. Quando você chegar lá, ela vai perguntar assim: quem foi que mandou? E quando ela perguntar quem foi que mandou, diga para ela que foi o diabo que mandou para ela. E eles foram lá e fizeram a compra, levaram lá. Irmãos, isso aqui não é conversa fiada não, isso aconteceu. Levaram lá, chegou lá, conferiram o endereço da irmã e bateram palma e perguntaram: é aqui que mora tal pessoa? A irmã disse: sou eu. Eles disseram: nós viemos trazer essa compra para a senhora. A irmã abriu o portão e disse: pode entrar. Abriu a sala e disse: pode pôr aí. E eles foram descarregando a compra e a irmã só ali adorando a Deus. Ela cria no Deus da providência. Aleluia. Só adorando a Deus ali quieta. E eles encucados, preocupados, porque ela não perguntava, irmão Cleber, quem foi que mandou isso aqui? E eles preocupados e descarregando. Quando eles acabaram de descarregar, a irmã não perguntou, e um deles, inconformado com aquilo, disse
disse: a senhora não vai perguntar quem foi que mandou isso aqui? A irmã olhou para ele e disse: eu não vou perguntar, porque quando meu Deus dá ordem, até o diabo tem que obedecer. Aleluia, Ele é o Deus da providência. Descansa em Deus, porque virá a vitória de Deus essa noite. Descanse em Deus, porque Deus vai bradar. Aleluia, Deus já ordenou o milagre. Aleluia, vai acontecer milagre. Aleluia, quando Deus ordena, não adianta o diabo querer atravessar na frente, porque nem que for na contramão, mas vai chegar a tua vitória. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A presença dele é importante, porque a presença provedora. Aleluia! Quando ele ordena, o milagre acontece. Isaías 43:13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ninguém vai impedir que o milagre de Deus aconteça. Ninguém vai impedir que haja salvação lá no meio da tua família. Aleluia, você está crendo, não está? E a minha Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. A minha Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Creia, porque a presença dele é a presença provedora. Aleluia, a presença dele é a presença provedora. E quando ele ordena, não adianta o diabo querer tentar impedir, porque vai acontecer do jeito que ele ordenou. Aleluia, você está lembrado? Você está lembrado de Mefibosete? Aleluia. A Bíblia diz que Davi e Mefibosete, Davi e Jonatas, eles eram grandes amigos, amigos inseparáveis, e tinha entre eles um acordo de amigos. E um dia Jonatas disse para Davi assim: olha, se você morrer primeiro que eu vou cuidar da tua família. Se acontecer de eu morrer primeiro que você cuida da minha família. E diz a história que houve lá aquela tragédia, morre Saul, morre Jonatas, a empregada entra na casa às pressas para salvar aquela criança com 5 anos, quando vai saindo, cai, quebra as pernas da criança. Final triste daquela criança, foi levada para um lugar distante. E a Bíblia diz que um dia o rei faz uma pergunta: ainda existe alguém da família de Jonatas? E alguém disse: sim, rei, ainda existe um. Mas tem 2 detalhes, rei. O rei disse: o que é? Primeiro, ele é aleijado das 2 pernas. Segundo, mora lá em Lodebar, na terra do esquecimento, lugar de desprezo. E botou lá um grande, tantos obstáculos. E quando ele termina de dar essas informações, o rei olha para ele e disse assim: pegue aí uma carruagem e vai buscá-lo lá em Lodebar, porque eu quero abençoá-lo. Glória a Deus. Quando o rei dá ordem, não adianta. Glória a Deus. Quando o rei dá ordem, está dado. O rei, ele é a autoridade máxima. Aleluia! Deus já deu ordem que vai acontecer daquele jeito. Você já ouviu Deus dizer e vai acontecer. Porque ele, a presença dele é provedora. Quando buscam aquele menino, aquele homem, lá naquele lugar onde ninguém jamais imaginava ou gostaria de chegar no lugar daquele. Quando levam a presença do rei, o rei olha para ele e disse assim: Mefibosete, filho de Jonatas, teu pai foi um grande amigo meu. Tudo que era teu, que roubaram de você, eu vou devolver para você. Todas as terras que pertenciam ao teu avô, eu vou dar para você novamente. Irmãos, eu não sei se você crê nisso, se você está entendendo o que Deus está querendo dizer.
estranha. Lembra aquelas línguas estranhas que você falava? Oh, meu Deus. Aquelas línguas que enchiam o céu. E hoje você não fala mais em mistério. Deus está dizendo: a minha presença é provedora. Se você crê, você vai te renovar nesta noite. Deus tem renovo do céu para você nesta noite. Deus tem renovo espiritual nesse lugar nesta noite. Aleluia! Todo impedimento das trevas repreendido na autoridade no nome de Jesus. A glória de Deus, a presença provedora se faz aqui neste lugar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Ele vai devolver a alegria do Espírito Santo. Ele vai devolver o fervor do céu que você sentia na alma. Sabe quando você entrava aqui? Entrava por essas portas, os irmãos estavam cantando o hino 15, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E quando você ouvia o refrão desse hino, você chorava. E hoje, mas nem se enfiar o dedo no teu olho, é capaz que você não chora. Mas o homem do renovo está aqui neste lugar. Aleluia! Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo está aqui. Glória a Deus. Aquele que tem a alegria do céu está aqui. Você que está aí na galeria, sinta a presença dele aí, porque a presença dele enche este lugar. Aleluia! A presença provedora. A presença provedora. Aleluia! Glória a Deus! E o rei diz para Mefibosete: vou lhe devolver tudo. E tem mais uma coisa para o dia de hoje: o Senhor Deus, em cuja presença eu estou. Coisa boa estar na presença de Deus. Aleluia! Quem está debaixo da presença de Deus, ele está todo enchido. Quem está debaixo da presença de Deus, ele está seguro. E Elias disse: vive o Senhor Deus, de cuja presença eu estou, que nem orvalho e nem chuva vão cair aqui em Israel, senão segundo a minha palavra. Aleluia. E quando ele disse isso, Deus logo disse para ele: agora, Elias, vai lá para a beira daquele ribeiro lá em Querite, fique lá. Quando lhe der sede, beba da água do ribeiro, porque eu já ordenei. Fique tranquilo, porque eu já ordenei. Eu já ordenei os corvos que levem pão com carne para você comer pela manhã, e pão com carne para você comer à tarde. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E Elias vai para a beira daquele ribeiro, e ficou ali na beira daquele ribeiro. Todos nós conhecemos esta passagem. E o que me chama a atenção é que ele fica ali, ele bebia do ribeiro. Quando chegava no final do dia, ele precisava se banhar, ele se banhava naquele ribeiro, porque era água corrente. E Elias ali passa um mês, passa um ano, e todos os dias ali, e Elias lá, quando dava sede, bebia da água. Quando sentia fome, Deus ordenava aquele corvo que vinha pela manhã e pela tarde voando, passava onde Elias estava e deixava pão com carne para ele comer pela manhã, e pão com carne para ele comer à tarde. E a Bíblia diz que ele fica ali na beira daquele ribeiro. Mas o que me chama a atenção é que Elias, a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passava, ele observava. E imagino que consigo mesmo ele dizia, nos meus primeiros dias que eu cheguei aqui à beira deste ribeiro, que eu entrava nesse ribeiro, as águas estavam aqui em mim. E já há 2 anos que tem se passado e eu percebo que as águas estão batendo no meu joelho, as águas estão secando. Mas o que me chama a atenção é que Elias não se preocupou. Elias não temeu, porque ele sabia que ele estava debaixo da presença provedora. Aleluia! Tem muita gente aí assustada nos dias que nós estamos vivendo, irmão. Tem muita gente aí que está dizendo assim: há 10 anos atrás a gente não via isso, há 10 anos atrás eu não via tanta pessoa desempregada, eu não via
Mas tem uma coisa, fique em paz. Descansa na sombra do Onipotente. Aleluia! Só uma coisa, creia em Deus. Confia em Deus. Aleluia. Elias não estava preocupado, está baixando as águas, mas ele continuava lá. Chegava aquela hora, pão com carne chegava para ele se alimentar. Os dias passando e ele ali tranquilo, aguardando, porque ele estava debaixo da presença provedora. Não saia de debaixo da nuvem, fica debaixo da presença provedora de Deus. Não te preocupe, porque o Deus que cuidou de mim e de você em 2018, Ele vai cuidar em 2019 também. Adore a Ele, creia nele, porque Ele é fiel. A presença dEle é provedora. Aleluia! Elias ali, a Bíblia diz que chega um dia aqui, imagina que ele desce até o ribeiro, e com aquele intuito de beber água, mas quando chega lá o ribeiro tinha secado. E alguém pode ter pensado, ele entrou em parafuso, entrou nada. Quem está debaixo da presença provedora não entra em parafuso não. Aleluia, Deus cuida de mim e de você. Amém. Glória a Deus. Deus cuida de nós. Glória a Deus. O refrão do hino 4 diz: Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, vem vento, vem tempestade, mas Ele está com a mão poderosa. Glória a Deus. Aleluia! É por isso que o salmista tinha esta confiança, e ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansará. Descanse nesta noite na sombra do Onipotente. Descanse, porque nós estamos protegidos. Glória a Deus. Protegidos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! O ribeiro seca. Imagino Elias olhando para os céus e dizendo: Deus, e agora? Deus disse para ele: agora, fique preocupado não, o ribeiro secou, mas ainda tem a casa da viúva. Vai para a casa da viúva. Eu já preparei, a viúva nem sabia, mas Deus disse: eu já providenciei. Irmão, Deus já providenciou o teu milagre. Olha para um lado, olha para o outro, olha para as paredes e diz: Deus, e agora? Nós estamos vendo parede na nossa frente, só que Deus está vendo lá na frente. Aleluia, Ele vai prover. Descanse em Deus. Deus diz: agora eu já providenciei a casa da viúva. Vai para a casa da viúva. Quando Elias chega lá, eu imagino, Deus, Ele não erra nos seus planos, Deus não erra nos seus projetos. Deus